E aí pessoal, aqui é o John e hoje nós vamos falar sobre os trajes de banho e a monetização absurda do Street Fighter 6. A Capcom trouxe, junto com o Sagat, os novos trajes de banho e com eles parece vir uma mudança em relação ao fanservice que a empresa tem feito. Afinal, a postura moderada e sem ousadia são águas passadas? Comparando os novos trajes de banho com os do Street Fighter V, vemos que lá eles eram mais cobertos, ou talvez até mais censurados, considerando que alguns modelos de praia pareciam não ter nada a ver com praia. Apesar disso, a Capcom inseriu um easter egg que ativava uma versão alternativa do traje, removendo alguma peça de roupa ou deixando o personagem menos coberto. E o comando para ativar essa versão era manter pressionados o direcional para cima, chute fraco e os 3 botões de soco. A grande maioria dos trajes podia ser comprada com Fight Money, obtido ao realizar algumas atividades dentro do game, enquanto alguns trajes especiais eram vendidos com dinheiro real, mas por um valor até acessível para estilizar o seu personagem principal. No lançamento do Street Fighter VI já houve uma polêmica em relação ao visual tradicional da Cammy, onde o famoso colã verde foi substituído por uma roupa bem mais coberta. Em seguida, ele foi anunciado como o segundo traje. Esses trajes clássicos eles podem ser desbloqueados através do World Tour ou com os Fighter Coins. Os trajes lançados agora só podem ser comprados com as Fighter Coins, uma moeda paga com dinheiro real. E o pior desse sistema nem é ganhar pelas moedas para conseguir o traje, mas sim ter que comprar um pacote de valor superior ao que o traje custa, que por sinal já é bem caro. Além disso, os trajes possuem apenas uma única versão, sem possibilidade de liberar uma alternativa com comandos especiais. Logo depois, a Capcom passou a restringir os mods no PC, principalmente aqueles que alteravam visuais considerados inapropriados, alegando que era para preservar a imagem da franquia, evitar problemas em transmissões e manter o jogo acessível para todas as idades. Mas alguém aí sabe dizer se essa decisão foi antes ou depois do campeonato que rolou a transmissão da Chun-Li com o Nude Mod ativado? Stop Reset Please was also a strong Street Fighter V player as well. But here we are. Lensta indeed going with Kimberly. Yeah, that's a very interesting Chun-Li costume there. Oh, the new costume recently released, so Yeah. I'll see about that. Well, sorry to keep you entertained. Yeah. It just keeps you guys in mind. Street Fighter 6 is an 18 plus game, as you guys can see. Muitos fãs viram essas restrições como um baque, já que a comunidade sempre teve esse lado criativo e zoeiro. As ameaças de banimento com a criação de mods visuais passaram a ser vistas como uma forma de a Capcom abusar do fanservice e monetizar ainda mais com as novas skins. Essa atitude fica ainda mais questionável quando pensamos em criadores como o estúdio da Shift Up, que fez o Stellar Blade. Eles permitiram a criação de mods desde que não interfiram no desempenho ou na integridade do jogo, além de afirmarem que preferem ver personagens melhores do que eles mesmos, em vez de jogar com personagens feios. E convenhamos, pra gente que não nasceu com skin lendária, já basta ser feio só na vida real, né? Se for pra salvar o mundo, tem que salvar com estilo. E vocês aí, o que acham? Houve uma piora intencional no sistema de compra de skins para fazer com que a gente gaste mais? A restrição de mods é uma maneira de aumentar aí a arrecadação com a monetização dessas skins? Ei, chega mais, vem cá. Tô esperando teu comentário, teu like, se inscreve aí para poder apoiar o canal e aguardo vocês aí no próximo vídeo.